saúdo com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Deus me concede de ser útil à causa do Senhor, o Evangelho do Senhor Jesus. Eu estive pregando esses 2 domingos. Nós tivemos lá em Canidé, lá com o pastor Antônio. Comemos lá uma galinha caipira, só o milho esbuiado. Foi uma benção. A igreja está grande, está pequena, está precisando de mais espaço para colocar os crentes que nela está. Glória a Jesus. E domingo eu estive pregando numa igreja aqui do Zé Walter, num culto missionário. E assim o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Irmãos, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Nós iremos fazer a leitura do versículo de número 34 até o versículo de número 44. E antes de nós começarmos a ler, eu quero dar um testemunho muito rápido. Hoje eu fui almoçar. Quando eu voltei do almoço, eu fui para o meu carro para descansar, no meu próprio carro, descansar e orar. Tenho esse costume de descansar um pouco dentro do próprio carro e orar dentro do carro. E eu fiz aquela oração ao Senhor assim: Senhor, se for da tua vontade, que o pastor Valtinho me ligue hoje para eu pregar. Eu estou aqui à tua disposição. E isso era mais ou menos 1h da tarde. Que hora foi, pastor, que você me ligou? Era mais ou menos 1 e pouco, né? E eu saí do carro, subi para o meu trabalho, e o pastor Valtinho me ligou para que eu pudesse estar pregando. E lá dentro do carro eu estava meditando. E eu estava meditando nesta palavra que nós iremos pregar nessa noite. Amém, irmãos? Eu dei esse testemunho para mostrar para os irmãos que não é a primeira vez que Deus faz assim, irmãos. Muitas das vezes eu tenho orado, tenho acabado de orar, e o Valtinho liga para mim para eu pregar. Então, se você crer que você orando, Deus vai mexer, que Deus vai fazer, continue orando, viu, irmão? Agora, se você não crê, está na hora de crer, para que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida, amém? Marcos capítulo 6, versículo 34, diz assim: E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas, e compre pão para si, porque não têm o que comer. Ele respondendo lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quanto pães tende? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva verde.
E assentaram-se repartido de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou, e partiu os pães, e deu aos seus discípulos, para que o pusesse diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém, irmãos? Meus queridos, eu quero começar a nossa mensagem dizendo primeiramente o nosso tema dessa noite. Porque quando eu estava meditando, me veio isto na minha mente. Então eu lancei aqui um tema para a nossa mensagem nessa noite. Circunstâncias que favorecem um milagre. Circunstâncias que favorecem um milagre. Vocês observem que nós temos aqui nesse texto a multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Nós temos aqui, irmãos, um grande milagre de Deus. Só em ser milagre, irmão, a coisa já é grande. Porque Jesus pega 5 pães e 2 peixes e multiplica de tal forma que, conforme o versículo de número 44, nós temos aí 5.000 homens comendo, e que no versículo de número 42, eles comem todos, ou seja, todos os que estavam ali comeram, de tal forma que ficaram com a sua barriguinha cheia. Ou seja, comeram até não ter mais fome para comer, ficaram fartos. Olha, a Bíblia, irmãos, menciona apenas os homens, cerca de 5.000 homens. Mas se nós fôssemos fazer uma avaliação mais minuciosa, em termos quantitativos, de quantas pessoas estavam ali realmente, se aquele homem estivesse com a sua esposa, se o homem, a mulher estivesse presente, juntamente com o filho, você teria cerca de 10.000 pessoas se alimentando. E todas essas 10.000 pessoas comeram a ponto de ficaram fartos, porque havia ali abundância de pão e de peixe. Meus queridos, uma coisa também me faz observar que aquelas pessoas que estavam ali não estavam apenas necessitando de pão. O cenário é muito mais espiritual do que nós imaginamos. As pessoas que estavam ali, irmãos, não eram só pessoas que estavam com a fome de comer pão e de comer peixe. Se você observar, Jesus vê aquela grande multidão no versículo de número 34, e a Bíblia diz que ele tem compaixão daqueles que estão ali, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Jesus não estava apenas olhando o que estava no exterior do homem. Jesus não estava apenas observando que aquelas pessoas estavam com fome de peixe e de pão, irmãos. Jesus estava olhando para dentro da alma.
Jesus estava olhando para a necessidade que estava no interior. Olha, irmão, Jesus contempla a tua necessidade física. Jesus sabe que você precisa de pão. Jesus sabe que você precisa de alimento. Jesus sabe que você precisa de vestir-se. Jesus sabe que você precisa de se calçar, que você precisa de trabalho, mas muito mais do que a necessidade física que você tem, muito mais do que o desejo de ser abençoado por Deus com a matéria, com aquilo que é invisível. Deus contempla a tua necessidade. Deus contempla no que está na tua alma, no desejo do teu espírito. Deus sabe que você precisa de força para viver neste mundo. Deus sabe que você precisa de unção. Deus sabe que você precisa de graça. Deus sabe que você precisa de poder na sua vida para resistir ao mal, para viver uma vida poderosa no Espírito Santo de Deus. E nessa noite Deus pode suprir não só a tua necessidade de pão e de peixe. Deus pode suprir a tua necessidade que está dentro do teu coração, dentro da tua alma, a necessidade de crescer espiritualmente, de se fortalecer espiritualmente, de ser esta nova criatura, cheio da graça, cheio do Espírito e cheio do poder de Deus. E não tem outro lugar melhor, irmãos, do que estar na presença de Deus, para que todas as nossas necessidades sejam alcançadas pelo Senhor. E por isso eu posso dizer, irmãos, que no meio daquela multidão havia muitas pessoas necessitadas não só de comer pão, de comer peixe. Havia muitas pessoas que estavam ali que precisavam de um milagre de Deus. Havia muitas pessoas que precisavam não só do milagre da multiplicação dos pães, mas que precisavam, era carente, necessitava de um milagre de Deus na sua vida interior. E não só na sua vida interior, como na alma e como espírito, mas também na sua própria carne. Ali no meio daquela multidão havia uma diversidade de pessoas que estavam enfermas. Havia lunáticos, paralíticos, cegos, mancos, mendigos, leprosos, prostitutas, pessoas atormentadas e possessas por espírito maligno. Ali no meio daquela multidão, irmão, havia pessoas como coletores de impostos, havia pessoas que, como eles, que queriam ver a Jesus, pessoas que queriam ouvir a Jesus como os religiosos. Havia pessoas também consideradas como críticos que queriam testar se realmente ele era aquilo que ele dizia ser que era, ou se era mais um profeta, se era mais uma pessoa que estava chegando ali na cidade. Ali havia pessoas que estavam ali no meio da multidão para zombar, pessoas observadoras, pessoas escarnecedoras que estavam ali presentes, irmão. Mas apesar de tudo isto, eles tinham uma alma e precisavam de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E por isso, irmãos, eu quero fazer aqui uma consideração, que essa consideração, irmão, vai ser exatamente a base para a nossa meditação nessa noite. Porque o que eu acabei de falar para vocês é o começo daquilo que Deus quer nos dar nesta noite. E a consideração que eu faço em relação ao texto que nós acabamos de ler é que, dado as circunstância, dado a situação, irmãos, somente um milagre, e um grande milagre, para que toda esta multidão fosse alimentada naquele momento. Em outras palavras, meus queridos irmãos, dado aos elementos circunstanciais, elementos quais eu considero que estão aqui no texto,
O primeiro, irmão, está no versículo de número 35. O primeiro elemento circunstancial que vai favorecer a Jesus a fazer um grande milagre, irmão, é exatamente o tempo. A Bíblia diz, irmãos, que o dia já estava muito adiantado. Em outras palavras, o dia já estava se findando. Se o dia já estava se findando, irmão, então havia pouco tempo para que Jesus e os discípulos de Jesus pudessem encontrar alimento para saciar a sede do povo que estava ali. Meus queridos, em pouco tempo, você achar muito alimento para muita gente é exatamente uma situação que somente o milagre de Deus. Por que, irmãos, eu digo isso? Porque já que estava chegando a noite, as portas, digamos, no nosso presente, as portas das bodegas na cidade já estavam fechadas. Ou por que não dizer, irmãos, as portas das padarias, das peixarias já estavam sendo baixadas. Portanto, era hora de ir para casa. Mas Jesus não queria que as pessoas voltassem para os seus lares sem comer. Meus queridos, Jesus não quer que você volte para a sua casa nesta noite sem se alimentar. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus não quer que você volte para a sua casa sem você se fortalecer na palavra de Deus. Jesus não quer que você volte para a sua casa sem beber da poção do Espírito Santo que é derramada sobre as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. O desejo dos discípulos é dispensar toda a multidão. Mas o desejo de Jesus não é esse, é alimentar a alma que sacia, que necessita do verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. Portanto, irmão, o tempo, irmãos, ele passa a ser esse elemento circunstancial que clama pelo o grande milagre, porque o tempo já estava muito pouquinho, já estava se findando, o dia já estava se findando, enquanto a noite já estava chegando. Meus queridos, nós aprendemos com Deus uma coisa: quando as possibilidades humanas se apagam, então as do céu começam a brilhar. Você pode até passar a noite toda chorando, você pode passar toda a noite se doendo, se lamentando, achando que Deus esqueceu de você, que Deus não está olhando para a sua necessidade. Você chora e clama e pede aí a Deus para que Deus lhe veja, lhe ouça, lhe atenda. E segundo a palavra de Deus, irmão, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Você pode colocar o seu joelho no chão, irmão, e pode chorar na presença de Deus de noite, porque temos um Deus, irmão, que lá pela manhã Ele responde a nossa oração, e em vez de você chorar, você vai cantar o hino da vitória. Glorifica o nome de Jesus nesta noite e dê uma salva de palma bem forte para o Senhor. Eu posso dizer isto, irmão, que quando as possibilidades humanas se apagam, as do céu começam a brilhar, é porque nós temos um Deus, irmãos, que é o Deus de milagres. Nós temos um Deus que é o Deus das coisas impossíveis. Nós temos um Deus, irmãos, que faz coisas sobrenaturais.
Olha, irmão, fique certo de uma coisa: quando não há mais tempo para nós não fazermos mais nada, então, irmão, Deus toma a nossa frente, toma a nossa luta, toma a nossa causa, toma os nossos problemas, toma toda a sua situação nas suas mãos e começa a agir, e o milagre acontece. Quando você tirar a sua mão do problema, quando você tirar o foco do problema, quando você deixar de olhar para o problema como sendo um problema grande, então você vai ver a manifestação da mão de Deus. Deus vai agir, o milagre vai acontecer, e lá na frente você vai ver que o problema era tão pequeno e você que fez grande. Porque quando nós temos um Deus, irmão, que é grande, qualquer problema, do tamanho que for, qualquer que seja o seu tamanho, não é nada na presença de Deus. Levanta a tua mão e dá glórias ao Senhor nesta noite. E quando nós falamos do tempo, irmãos, já mencionei uma vez aqui e volto a mencionar. Há duas palavras hebraicas que se referem ao tempo. Uma é cromos, que vem a palavra cronômetro, aonde vem o tempo dos dias, das horas, dos segundos, dos minutos, aonde vem os meses. Esse tempo cromos é o tempo dos homens. Você levanta aí o seu relógio, olha, aí você diz, são 9h10, esse é o cromos, é o tempo dos homens, onde nós marcamos hora de chegar, onde nós marcamos hora de ir e de vir. Mas existe uma segunda palavra, essa palavra também é hebraica, que quer dizer kairos, que quer dizer, irmãos, o tempo de Deus. Nós falamos já em uma outra oportunidade, quando nós se referimos ao tempo de Deus, nós estamos também se referindo, irmão, à própria vontade de Deus em ver as coisas se realizando. Então, quando aquilo que Deus prometeu para a minha vida, e que eu estou aguardando, que eu estou esperando, que eu diga assim que não chegou o tempo ainda, e quando chega no tempo de Deus, quando o tempo de Deus está sobre a minha vida, e a vontade de Deus, ela está imperando na minha vida, então a partir de então, as coisas de Deus começam a acontecer. Por quê? Porque está acontecendo no tempo de Deus. Se não aconteceu ainda, irmão, é porque não está no tempo de Deus. Se a tua hora não chegou, se o teu momento não chegou ainda, por mais que alguém diga que o tempo já passou, que alguém diga que o tempo está se acabando, está se findando, quem espera em Deus nunca cansa. Aquilo que Deus prometeu, um dia, no tempo, na hora e no instante certo, Ele vai cumprir, porque esta é a vontade dEle. Você crê nisso, irmão? E tenta uma salva de palmas bem forte para Jesus e glorifica o nome do Senhor. Falar no tempo de Deus, irmãos, é também falar de oportunidade. Quando Isaías, no capítulo 55, versículo 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode, invocai-o enquanto Ele está perto. Isaías está chamando esse tempo como a oportunidade favorável para buscar a Deus. O tempo pode estar bem pouquinho, irmão, mas esse tempo você deve utilizar para buscar a Deus enquanto se pode achar.
Está na hora de buscar o Senhor, irmãos. Está na hora de botar o joelho no chão para orar. Quer ver milagre acontecer? Quer ver Deus multiplicar pão, multiplicar peixe? Quer ver Deus agir na tua causa? Quer ver Deus vir em teu socorro? Quer ver Deus fazer prodígios, maravilhas, irmão? Então busque ao Senhor enquanto é tempo. Bendito seja o nome do Senhor, porque nós estamos vivendo a ocasião, a oportunidade favorável para buscar a Deus. O próprio Jesus, se referindo ao tempo, em Lucas 4, 18, 19, ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a dar vista ao cego, a dar liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse tempo é a oportunidade de aceitar o Senhor como Senhor da sua vida. Meu querido, não perca tempo. A porta está se fechando, o dia está se findando, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Temos que fazer enquanto é dia, enquanto a porta da graça está aberta. Está na hora de deixar Jesus ser Senhor da nossa vida. Quem quer milagre de Deus tem que andar com Jesus, tem que deixar Jesus ir na frente, tem que ser submisso a Jesus, tem que deixar o senhorio do Senhor Jesus fazer na sua vida, na sua casa, no meio da sua família, no seu trabalho, em tudo o que Ele tem na sua vida. Jesus tem que ser primeiro. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor, enquanto a porta está aberta, enquanto o Espírito Santo está aqui conosco, enquanto o Espírito Santo está falando, enquanto o Espírito Santo está batendo. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o dia, essa é a hora, esse é o momento. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o dia de buscar, hoje é o dia de orar, hoje é o dia de evangelizar, hoje é o dia de clamar, hoje é o dia de receber. Então recebe aí, irmão, a palavra de Deus e glorifica o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. E o que diz o apóstolo Paulo sobre o tempo? Segundo Coríntios capítulo 6, versículo 2. Abre aí a tua Bíblia. Segundo Coríntios capítulo 6, versículo 2. A gente vai já voltar para lá de novo, viu, irmão? Vamos dar só uma pincelada sobre o tempo e vamos encerrar este primeiro elemento, que é o tempo. O apóstolo Paulo diz: porque diz: ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Olha, irmão, quem sabe nesta noite tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Como eu estou falando do tempo, nós podemos dizer, irmão, que o apóstolo Paulo se refere ao tempo como o tempo aceitável, a oportunidade para a salvação. Se você não entregou a sua vida a Jesus, hoje é o tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Tem muita gente dizendo assim: vou servir a Deus quando eu aproveitar toda a minha mocidade. Está errado, irmão, está errado, meu amigo. Aproveitar a mocidade é aproveitar na presença de Deus, é ser cheio do Espírito Santo, é servir a Deus, é estar na casa de Deus, é estar nos trabalhos da oração, é nos trabalhos da mocidade, é participar dos retiros da mocidade, é ler a Bíblia com a mocidade. Isto é aproveitar a vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está, meu querido, em cima do muro, dizendo quem sabe, um dia talvez, não se decidiu ainda, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que você precisa fazer a decisão para a sua vida, para que você possa ser salvo e possa ir morar no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Só quem tomou
a decisão de entregar a sua vida a Jesus, levanta-se a tua mão para o céu, levanta com as duas mãos, glorifica o nome do Senhor e dá uma salva de palma bem forte para Jesus. Portanto, irmão, para nós crentes que servimos a Deus, esse tempo que está para se findar, esse tempo que está para se acabar, é a oportunidade que nós temos para servir melhor ao Senhor, com a nossa vida, com os nossos bens, com os nossos talentos, com a nossa saúde, enquanto é tempo, porque pode vir dia que você não vai ter esta força. Não estou profetizando aqui doença para você, não estou profetizando a sua falência, a sua fadiga, não, o seu fracasso, não, irmão. Mas tem momento, irmão, que é preciso nós alertarmos o povo. Por quê? Porque o tempo que nós estamos vivendo em relação à volta de Jesus, certamente é muito pequeno, porque a palavra diz que nós estamos aguardando a Jesus e nós iremos com Ele a qualquer momento. Então pode ser a qualquer instante. O segundo elemento que nós encontramos, que é o elemento circunstancial que favoreceu o milagre da multiplicação, este segundo elemento está no versículo de número 35. Já nos finais, o lugar é, diga comigo, o lugar é deserto. Diga comigo, o lugar é deserto. Isto implica em dizer, irmão, que sendo deserto é lugar de serpentes, sendo deserto é lugar de escorpiões, sendo deserto é lugar de solidão, é lugar de secura, é lugar de sem caminho, lugar de assaltante. Deserto, irmão, não é um lugar de condições para viver. Por quê? Porque o deserto você não tem como suprir as necessidades pessoais, não tem alimento. Deserto de dia é quente, de noite é frio, tem escorpiões, serpentes. Nós não temos condições de viver uma vida no deserto. Mas, irmãos, o deserto faz parte da vida do crente. Porque quando Jesus tirou o povo do cativeiro do Egito, em vez dele ter ido, conduzido o povo para um lugar mais perto, Jesus escolheu, Deus escolheu a conduzir o povo rodeando através do deserto para chegar à terra prometida. O deserto faz parte da vida do crente. Quem sabe nesta noite, sabendo que o deserto é um lugar de privação das bênçãos, é um lugar em que não oferece sustento. Quem sabe você esteja numa situação dessa, você esteja vivendo como se estivesse em um deserto, aonde você se sente rejeitado e não consegue receber as bênçãos de Deus na sua vida. Olha, meu querido, trago boas novas para você que está no deserto. O Deus que você serve é o Deus que também é o Deus no deserto. E Ele pode suprir a tua necessidade
esteja onde você estiver, esteja em situação que você estiver, independente de qualquer circunstância, o Deus que você serve é um Deus que tem poder de pegar uma pessoa que está no deserto e preparar um banquete. Bendito seja o nome do Senhor. Por que eu digo isso, irmãos? Porque Deus é poderoso para transformar até o deserto em uma grande floresta. Isaías diz: até que se derrame sobre nós o Espírito, lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Você pode estar numa situação como se tivesse um grande deserto, mas no momento que o Espírito de Deus vem sobre a tua vida, aquilo que está deserto, aquilo que está seco, aquilo que está como sem sustento, como sozinho, depois que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a sua vida, o deserto é transformado em um campo fértil, em uma terra fértil. Meu querido, você estava lá no mundo, você veio para Deus, o Espírito Santo passou a fazer morada na sua vida. Depois que o Espírito Santo passou a fazer morada na sua vida, você que era um deserto, que não dava fruto, Deus colocou você dentro da igreja, está sentado, como diz o apóstolo, em lugares celestiais com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora, meu querido, você é como uma árvore que dá fruto na estação própria. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está transformando o teu coração, o Espírito Santo de Deus está transformando a tua vida. Você era infrutífero, mas pelo Espírito Santo você está dando fruto para a glória do nome de Jesus. Quem você era e agora é como um campo fértil, e não só um campo fértil, irmão, você produz fruto. Alguém pode até dizer que você não é nada, você na presença de Deus, você pode ser uma árvore que dá fruto, meu querido. E muitas pessoas dependem do fruto que você dá. Muita gente precisa da sombra que você dá. E essa sombra pode ser a sua oração. Esse fruto pode ser uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de paz. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos um Deus que nos alcança até o deserto. Portanto, irmão, o deserto para Jesus é um lugar que pode ser transformado. Quando os discípulos disseram que o lugar era deserto, eles estavam preocupados, porque naquele lugar não podia se fazer alguma coisa. Não podia ter pão, não podia ter peixe, não podia ter alimento. Mas eu entendo, irmão, que ali naquele deserto, Jesus estava provando a fé dos discípulos. Porque se você observar lá em João, na multiplicação desses pães, capítulo 6, você vai encontrar que a palavra de Deus nos diz que Jesus sabia muito bem o que deveria fazer. O problema pode ser grande, o deserto pode ser grande, mas Jesus sabe o que tem que fazer. Diga aí para o seu irmão, não se preocupe não, meu irmão. Jesus sabe o que deve fazer. E o terceiro e último elemento
circunstancial que favoreceu o milagre da multiplicação. Terceiro e último, representa exatamente o recurso, ou seja, os recursos eram insuficientes. Em outras palavras, irmão, não dava para comprar uma quantidade grande de pão para alimentar aquele povo. Por quê? Porque precisava de muito dinheiro. Meu querido, eu não sei o problema da tua empresa. Eu não conheço o problema do seu bolso. Eu não sei o que está passando na sua mente. Mas eu sei uma coisa: o pouco com Deus é muito. Diga comigo, pouco com Deus é muito. Jesus perguntou o que é que eles tinham para que eles pudessem dar de comer àquela multidão. Aí um deles disse assim: 5 pães e 2 peixes. Mas o que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão? Meu querido, aonde está o segredo? Aonde está o segredo de nós vermos os milagres de Deus acontecendo? O segredo, irmão, é nós colocarmos tudo o que nós temos à disposição de Deus. Irmão Eládio, mas eu tenho tão pouco. Entregue o pouco que você tem à disposição de Deus. Olha, irmão, não estou fazendo aqui campanha de entregar o seu carro, não estou fazendo campanha de entregar o seu vale transporte, não estou fazendo campanha aonde você tem que entregar a única coisa que você tem para a igreja. Não, irmão, eu estou fazendo nesta noite a menção da palavra da fé. Eu estou fazendo menção da palavra, aonde eu desafio a você e a mim a colocar toda a sua vida aos cuidados de Deus. O Deus que nós servimos, irmãos, é o Deus da providência. Jesus sabia o que deveria ser feito. Então, irmão, o segredo é colocar nas mãos do Senhor. Tem gente que ainda está segurando o problema. Tem gente que ainda está segurando o que tem e não entrega a Deus. Quer ver milagre, irmãos? Quer ver Deus abrir a porta? Quer Deus multiplicar as tuas finanças? Quer Deus fazer você prosperar na tua empresa? Então o pouco que você tem, confia na presença de Deus, e Deus vai fazer acontecer milagre na tua vida. Ei, Tarabaxubi Andalábia, levanta a tua mão pela fé e coloca, entrega nesta noite. Está aí, diz assim para Jesus: Jesus, está aí na tua presença. Joga aí para Jesus, irmão. O que é que tu tem nas tuas mãos? É 5 pães e 2 peixes. Então coloca diante do Senhor. Deus vai multiplicar, e você vai chegar aqui cantando o hino da vitória. Dá uma salva de palma bem forte para Jesus. Então eu entendo, irmão, que
nesse momento, Jesus estava testando a fé dos discípulos. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo isso que você está passando, que não recebeu ainda a tua bênção, é porque Deus está testando a tua fé. Deus está provando a sua vida. E eu tenho certeza, irmão, que a tua bênção vai ser tão grande que as tuas mãos não vão poder abaicar as bênçãos de Deus. Você crê nisso, irmão? Então diz comigo: glória a Deus! O homem de Deus, o apóstolo Paulo diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus está dizendo para nós nessa noite: não se preocupe, meu filho, está nas minhas mãos. Não se preocupe, ó igreja do Senhor, porque o Senhor, o teu Deus, é aquele que vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. O Deus que nós servimos, irmãos, é o Deus que pega a nossa vida pelas suas mãos. Quando não dá mais para nós andar, Ele nos coloca nos braços. Quando é necessário entrar dentro da fornalha, Ele entra conosco. Quando é para fechar a boca dos leões, Ele entra lá onde estão os leões, e os leões ficam mansios, porque o nosso Deus está conosco. E aquele que está com nós é muito maior do que aquele que está com eles. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, irmão, você já tem ouvido muitas palavras negativas, que você não vai conseguir, que você não vai chegar, que não vai acontecer a promessa de Deus na sua vida. Nesta noite Deus está desfazendo todas as palavras negativas contra a tua vida. Levanta a tua mão e crê comigo, porque a palavra de Deus para a tua vida é uma palavra de vitória, uma palavra de promessa, é uma palavra de bênção. Glorifica o nome de Jesus, receba a palavra de vitória para a tua vida. Dá uma salva de palma. Eita rabá, eita rabá, subiando arabachai. E Ele nos diz mais ainda, que nós não precisamos ficar inquieto por coisa alguma, ante as nossas petições sejam tudo diante de Deus conhecida, com oração e súplicas e ação de graça. E depois que nós fizermos isso, irmão, colocarmos tudo diante do Senhor, a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Sabe por que nós falamos assim? Temos certeza que esta palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, porque Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. E quem crê, levanta a mão e diz comigo: esse é o meu Deus. Ele faz muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. Por quê, irmãos? Porque eu digo isso? Porque o nosso Deus, Ele nos dá muito mais do que nós necessitamos. Por quê? Para que a gente possa abençoar a outras pessoas. Quando os pães e os peixes chegaram nas mãos de Jesus, estou concluindo já. Jesus pegou os pães e os peixes, abençoou
entregou na mão dos discípulos e disse: agora vocês vão e dê de comer ao povo. Irmão, quando aconteceu o milagre? Quando? Em que momento aconteceu o milagre dos pães e dos peixes? O milagre aconteceu a partir do momento em que os discípulos colocaram o pão e os peixes à disposição da multidão. A Bíblia diz que a multidão pegou do pão e do peixe e comeram de tal forma que ficaram com a sua barriga bem cheinha, ou seja, comeram tanto que saíram fartos. Quer ser abençoado, meu querido irmão? Então abra a sua mão, abençoe, para que Deus possa abençoar a sua vida. Os 12 discípulos, olha, irmão, nós estamos contextualizando Efésios 3, 20 e 21, de acordo com o que está na multiplicação dos pães. Nós estamos dizendo que o nosso Deus é tão poderoso, que Ele faz tudo muito mais abundantemente. Ou seja, os discípulos saíram com pães e com os peixes e saíram entregando: toma pão, toma peixe, e o pão e o peixe se multiplicando. E quanto mais eles entregavam pão e quanto mais eles entregavam peixe, o pão e o peixe se multiplicava. Meu querido, você orar pelos outros não vai, no seu coração não vai ficar faltando oração, não. Pelo contrário, Deus vai abençoar mais a sua vida. Se você jejuar por alguém também, não pense que você vai ficar enfraquecido, não. Deus vai abençoar muito mais a sua vida. Se você repartir o pão com o seu irmão, não pense que o pão vai acabar, não, irmão. Vai ser como a multiplicação do pão. Quanto mais você abrir a mão e abençoar o irmão que está necessitado, mais Deus vai mandar, de tal forma que vai acontecer um grande milagre dentro da sua casa. Você vai comer, o seu vizinho vai comer, e outras pessoas irão comer através da bênção de Deus que vai vir para a sua vida. Eu estou orando para que quando a bênção de Deus chegar na minha vida, eu possa ter a humildade de colocar também diante e à disposição dos irmãos, para que assim eu possa sair como os discípulos saíram, levando consigo mais um cesto da bênção de Deus. Depois que a multiplicação aconteceu, a Bíblia diz que Jesus disse: recolhe o que sobrou. Quantos cestos sobraram, irmãos? Quantos? 12. Quantos discípulos tinham? Quantos? 12. Então dá para cada um levar para sua casa uma cesta. Não dá? Oh, que lição, né, meu querido? Aquele que se dispôs a fazer, no final, ainda sai com a bênção de Deus. Aquele que se dispõe a dar, recebe muito mais. Por quê? Porque aquele que comeu e encheu a barriga. Mas os discípulos que deram, podiam levar para sua casa um cesto cheinho para muitos dias. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Eu aprendo uma coisa aqui, que o milagre acontece quando eu me disponho a dar, quando eu me disponho a fazer. E a conclusão que eu chego de todo o nosso texto
é que Jesus é capaz, irmãos, e muito capaz, de suprir todas as nossas necessidades. Curva a tua cabeça, feche teus olhos. Que tipo de necessidade é a sua? Eu entendo nesse texto que Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades e resolver todos os nossos problemas. E eu entendo também que, se for necessário, para que as minhas necessidades sejam supridas e os meus problemas resolvidos, Ele vai fazer milagre. Eu não sei qual é as circunstâncias que você está, se é no tempo, se é lugar, se é recurso. Independente da circunstância, nós temos um Deus que faz milagre. Pai, eu quero orar com a tua igreja nesta noite. Eu quero apresentar, Senhor, a tua igreja, as suas necessidades. Eu quero apresentar, Senhor, o teu povo, cada crente que está aqui, Senhor, que tem uma necessidade particular, que tem um problema a resolver. Tu és o Deus que conhece todas as nossas necessidades. Tu és o Deus que resolve qualquer tipo de problema. Visita agora o meu irmão. Visita agora o meu irmão Adermir, aonde ele estiver. Aonde ele estiver naquele hospital, Senhor. Que o Senhor esteja com ele nesta noite. Visita a irmã Mary, que está lá na Aerolândia, na casa da minha irmã também, Senhor, da Mariene. Deus, alcança a Maria nesta noite. Deus, faz um milagre na sua vida, Pai. Estamos clamando, Senhor, porque nós acreditamos que Tu és poderoso para fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. Glorifica o nome de Jesus, irmão. Deus vai fazer milagre na sua vida. Não vai ficar dessa maneira, não vai ficar desse jeito, não. Deus vai botar para quebrar, e o nome dele vai ser glorificado. Ai, tarabaxubianda rábia. A porta que está fechada, ela vai se abrir em nome do Senhor. O problema vai ser solucionado, a doença vai se retirar em nome do Senhor Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso. Glorifica o nome de Jesus nesta noite. Receba a tua vitória em nome do Senhor. Receba a vitória de Deus para a tua vida nesta noite. Receba a vitória para a tua casa, para os teus filhos, para o teu trabalho, para a tua vida, em nome de Jesus. Só quem crê, dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Você pode sentar só um minutinho. Eu queria chamar o nosso irmão Francisco Miranda Moura e família. Eles estão vindo da Igreja Universal para se congregarem conosco. Os irmãos, façam a inscrição para o acampamento de criança, que vai ser agora no feriado de 7 de setembro. Os irmãos estão indo na quinta-feira e estão voltando domingo. Pode fazer a inscrição dos seus filhos. Pode ficar despreocupado, irmão, que vai ser uma bênção. Então passa lá fora e faça a inscrição, que vai ser uma bênção. O acampamento de criança todo ano é feito, e todo ano é uma bênção, e esse ano não vai ser diferente. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu tinha uma irmã para ser disciplinada hoje, mas ela não veio. Amém. Senhor Deus, eu quero entregar, Senhor, esta família nas Tuas mãos, ó Deus.
E eu quero, como pastor, Senhor, eu quero ligá-los a este rebanho, que crê no arrebatamento, crê que Tu é Deus do céu e da terra. Senhor, que juntos nós venhamos crescer na graça, no conhecimento, que juntos venhamos fazer a Tua obra. Pai, como pastor, eu quero ligá-los, os Teus filhos, as Tuas filhas, a este rebanho, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Pega na mão do teu irmão aí, pega. Você já ouviu uma rica mensagem? Você precisa crer que Deus sempre faz mais. Deus sempre faz mais. E Deus sempre faz com propósito. Tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. E o que Ele vai fazer na tua vida, Ele vai fazer com propósito. O cesto que tu levar para casa, tu vai levar com propósito. Você não vai levar nada para jogar no mato. Deus não desperdiça nada. Se você está desperdiçando alguma coisa, é porque você ainda é tolo. Porque o Pai das luzes, que abençoa os seus filhos, Ele não desperdiça nada. O que está sendo desperdiçado na tua vida? A tua fé, a tua comunhão. O que está sendo desperdiçado na tua vida? O teu tempo. O que você está fazendo do teu tempo? Está orando, está buscando a Deus, está se consagrando. Jesus disse para os discípulos: juntai o que sobrou. Não deixe sobrar nada, irmão. Não deixe sobrar nada. A Bíblia diz que é dando que se recebe. Está sobrando, dê. Porque se você não der, vai virar bicho. Vai se tornar pedra de tropeço para a tua vida. Feche seus olhos. Diga comigo: Jesus, nos dá um final de semana abençoado, Senhor. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Livra-nos de todo mal, Senhor. Te pedimos um final de semana onde nós possamos contemplar a tua glória. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, a festa ali no Canidé, a igreja Batista El Betel, que está fazendo mais um ano, Senhor, ali naquela cidade. Senhor, amanhã estaremos indo, Senhor, pregar ali, ó Deus. Que Tu venha nos usar, Senhor. Que Tu venha, Senhor, se fazer presente ali. Que vidas sejam curadas, libertas, transformadas, salvas, para a glória do Teu nome. Te peço, Senhor, nesta noite, guarda as nossas vidas, cobre-nos com Teu sangue, protege-nos, Senhor, livra-nos, ó Deus. Ei, Deus está dando livramento aqui. Deus está dando livramento aqui. Ei, você não veio em vão. Deus está te dando livramento. Deus está te dando livramento. Esse final de semana é final de livramento de Deus. É um final de semana que o livramento de Deus vai se manifestar na tua, na minha, na nossa vida, para a glória de Deus. Levante as suas mãos. Se os irmãos quiserem ir para a Canidé amanhã, estão convocados. Vocês que têm carro, vai ser uma bênção a festa lá. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Se você crê como eu creio, abre aí a boca e diz assim, ó: amém! Antes de sair, olha para o teu irmão e diz: a paz